esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: o que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde querem que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Melhor seria que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho. Então ontem foi o anúncio da traição segundo João. Hoje é segundo Mateus. Pode comparar o de ontem e o de hoje. Tem semelhanças e diferenças. Os evangelhos não são uma cópia um do outro. Esqueça. Cada um escreve do seu jeito. E um diz uma coisa, outro diz outra coisa. Não é igual. Pode comparar o de ontem e o de hoje. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração que acredita. Um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariote, ontem também. Aí falar da traição. Ontem falou o nome do pai dele. Aqui não fala. Tem diferença. Esse Judas, que é o traidor, foi ter com os sumos sacerdotes. Só tinha um sumo sacerdote. Cada ano, ou de 2 em 2 anos, eles mudavam. Nesse ano aí que Jesus vai morrer, o sumo sacerdote se chamava Caifás. Mas o sogro dele, que era Anás, era mais importante do que ele. Aí, por isso que nos evangelhos chamam o nome dos dois, Anás e Caifás. O sumo sacerdote era Caifás. O Anás era o mais importante. Aqui falou sumo sacerdote no plural. Na certa está se referindo aos dois. E disse: o Judas foi até eles e falou o seguinte: o que me dareis se eu vos entregar a Jesus? Hoje na igreja, ontem eu falei também, né? Tem muita gente entregando Jesus, traindo, né?
Estou falando da igreja, né? Fora da igreja é que tem medo, né? Ele perguntou o que é que dariam para ele. Ele estava atrás de dinheiro. Tem gente que trai por dinheiro. Vende a mãe, vende o pai, vende todo mundo por dinheiro. Combinaram então 30 moedas de prata. 30 moedas é o preço de um escravo. Jesus vai morrer e vai ser vendido, traído, negado pelo preço de um escravo. Preste atenção. 30 moedas de prata. É o salário de um mês. Salário mínimo de um mês. Mais ou menos. Daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Ele queria uma oportunidade porque se ele pegasse Jesus na frente do povo, podia ter uma revolta do povo, que o povo considerava Jesus um profeta. Aí ele vai trair quando Jesus está no Getsêmani. Só ele com Pedro, Tiago e João. E era de noite. Então ele preferiu trair de noite, ontem eu falei da noite, né? E numa ocasião que não tinha quase ninguém. E o povo não estava lá, né? Essa oportunidade que ele procurava. No primeiro dia da festa dos ázimos, que vai ser amanhã, né? Os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos? Se era preparativo para comer a Páscoa, era antes da Páscoa. A Páscoa é no sábado. Os judeus comiam a Páscoa, festejavam a Páscoa no sábado. Jesus vai morrer na sexta. Por isso que é o preparativo. Mas a ceia, que é essa aqui que eles estão preparando, vai ser na quinta. Então eles estão preparando a ceia. Jesus vai morrer na sexta e a Páscoa vai ser no sábado. E Jesus vai morrer entre 3 horas da tarde de sexta e 6. Não, padre, era 3 horas. Tu estava lá, por acaso? Não tinha relógio não, né? Não tinha relógio não. O relógio eles contavam de 3 em 3 horas. Ele vai morrer na hora noa, ou hora nona. É em latim porque os romanos é que estavam dominando lá, então tudo era em latim. E a hora nona é entre 3 e 6. Então ninguém sabia a hora. Ah, mas a Faustina disse que era... Isso foi a Faustina, estou dizendo do Evangelho, né? É santa, né? Mas a hora nona é entre 3 e 6. Eu acredito no Evangelho. Onde quer, garanto que uma metade vai sair do YouTube aí, não vai mais escutar não, porque eu estou falando isso. Pode sair, eu creio no Evangelho. Então eles perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa, da quinta-feira? Aí Jesus disse: ide à cidade. Na certa ele não estava na cidade, mandou ir para a cidade, né? Ontem ele estava em Betânia, né? Ontem e anteontem, que era a casa do Lázaro, de Maria e Marta, né? Mas era o Evangelho de João, né? Ide à cidade, procurai certo homem, não vai dizer o nome do homem, e dizer-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Esse negócio de meu tempo está próximo, está dizendo assim: eu vou morrer, está chegando a hora de morrer, que há 2 dias eu vou morrer, e vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meu discípulo. A Páscoa era a festa mais importante dos judeus. Jesus era judeu, e ele celebrava a Páscoa com os discípulos que eram judeus. E o que era a Páscoa? É a recordação, o memorial, mais do que a recordação, o memorial, no hebraico a palavra zikaron, o memorial da saída do Egito. Quando Deus libertou Israel do Egito. Essa é a Páscoa. Ele não tem a Eucaristia? Não tem não. Jesus mudou a Páscoa deles pela Eucaristia e pela morte dele. Que a Eucaristia é o memorial da morte e ressurreição dele. Então a nova Páscoa agora, ninguém comemora mais a saída do Egito. Nenhum cristão. A gente comemora o quê? A morte e ressurreição de Jesus. Na Páscoa eles vão matar um cordeiro. E vão pegar o sangue do cordeiro, fazer uma cruz assim, né, botar nas portas. Pô, o cordeiro agora é Jesus. Na Páscoa dele lá, vão morrer, todo primogênito do sexo masculino vai morrer. Agora vai morrer Jesus, o único primogênito.
Ali todos os primogênitos morreram para o povo ser salvo. Aqui um primogênito morre para todo mundo ser salvo, para todo mundo que se converte. E então a gente pode fazer uma comparação da morte de Jesus com a Páscoa. Onde é que você vai ler a Páscoa? Êxodo 12. Chegar em casa hoje, leia em hebraico Êxodo 12. Se achar difícil, leia em grego. Se não tiver, leia em português, né? Êxodo 12. Ali está a Páscoa. Pois bem, isso que eu estou dizendo está lá. O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com meus discípulos. Pois bem, os discípulos fizeram como Jesus mandou e eles prepararam a Páscoa. Agora já é quinta-feira. Ao cair da tarde, de tardezinha, né, 6 horas, Jesus pôs-se à mesa. Já expliquei, a mesa deles não tinha banco não, era quer dizer, tinha uma mesa assim e sentavam no chão, a mesa era baixa, né? E ele senta à mesa com os 12 discípulos. Ontem, João vai dizer que o discípulo amado estava encostado no peito de Jesus. Aqui não vai ter essa história, não. Enquanto comiam a Páscoa, ontem ele falou que ele pegava um pedaço de pão, mergulhava no molho, eu expliquei. Aqui não vai falar do molho, não. Já disse, cada evangelho fala de um jeito diferente. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Ontem também ele disse. Em verdade é uma revelação. Ele vai estar falando de uma revelação que ele escutou do Pai. Um de vós vai me trair. Eram 12. Um vai trair, outro vai negar e tudinho eles vão fugir. Vão ficar 3 mulheres lá na cruz, junto com o discípulo amado, né? O resto tudo, ó, foge. Por isso que a nossa confiança mesmo tem que ser em Deus, porque na hora mesmo, né, só é nós mesmos e Deus. Entendeu? Não espere muita coisa não. Tem hora na vida da gente que é só nós e Deus, cada um e Deus. Porque é assim, a vida é assim. Foi assim na igreja. Hoje se fala em crise da igreja. A igreja teve uma crise muito pior, que foi essa daqui, que deixaram Jesus sozinho. Hoje tem muita gente que está com Jesus ainda. Não é muita não, mas tem. E muita gente hoje também está traindo, está negando. Quando eu falo isso, não fique triste não, porque eu estou dizendo que é dessa igreja não. Estou falando da igreja todinha. Tem gente que fica triste. Estou falando da igreja todinha. Não só tem essa igreja no mundo, né? Muita gente está traindo Nosso Senhor. Eles ficaram muito tristes, porque Jesus disse que um ia trair. E um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Rabi Ha-Ani, Rabi Ha-Ani, na língua deles, sou eu? E Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. Quem trai é quem está bem perto. Cuidado, viu? A pior traição é a traição de quem é mais próximo. Aí é que é traição mesmo. Se trai uma pessoa que não é longe de nós, que não tem importância, não é traição. A pior traição é quem é mesmo assim bem próximo de nós. Essa é a traição. Vai ser essa aqui, porque o Judas era um dos 12, né? Ele escolheu para ser. Hoje esses 12 são os bispos, pra você ter uma ideia. Não é nem padre, não estava nem lá. Não estava nem lá. Só os bispos, entendeu? Pois é um deles mesmo. Um desses bispos vai trair, outro vai negar e vão fugir tudinho, né? É aquele que comigo põe a mão no prato. O filho do homem vai morrer. Esse dia me perguntaram quem é esse filho do homem. Eu estou careca de dizer quem é o filho do homem. Daniel 7, 13, 14. Está lá, vá lá e veja, leia. O filho do homem que está do lado do ancião. O ancião é Deus. O filho do homem quem é? É uma figura escatológica, é Deus também. E o filho do homem lá em Daniel, ele julga. E Jesus vai fazer o quê? Julgar.
julgar o príncipe desse mundo, que é o Satanás, e vai julgar cada um de nós. Satanás já está condenado. Nós estamos condenados? Não. Ele quer que eu seja condenado? Quer não. Eu posso me condenar? Posso, tranquilo. Se eu não for fiel à minha vocação, e se não pedir perdão, meu filho, eu, batindo e tudo, eu desço lá embaixo. De túnica toda eu vou lá para baixo. Deus livre, né? E qualquer um que não for fiel, e mesmo que se não for fiel, se não pedir perdão no final, não vai para o céu não. O negócio é pedir perdão a Nosso Senhor, né? Quem vai me trair, já falei, é aquele que comigo com a mão no prato e diz: o Filho do Homem vai morrer. É ele o Filho do Homem, vai morrer daqui a 2 dias, conforme diz a Escritura a respeito dele. Toda a Escritura, todo o Antigo Testamento fala de Nosso Senhor. Pode ler o Antigo Testamento todinho. Só são 46 livros. Os judeus têm, os protestantes têm 39. Os judeus têm 24. Porque o judeu junta. 1º e 2º livro dos reis é um só. 1º e 2º crônicas é um só. 1º e 2º Samuel é um só. Eles vão juntando num livro só. E os crentes não têm 7 livros que nós temos. Quem tem mais livros somos nós, né? O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Pois é, a Escritura fala de Jesus. Contudo, ai daquele que traiu o Filho do Homem. Ai, na Bíblia, é uma maldição. Judas está amaldiçoado, né? Hoje tem gente na igreja, imagine, né, dizendo que Judas vai se converter. Onde que vai se converter? Se eu morrer e ver Judas, eu sei que eu estou no inferno, porque no céu mesmo ele não vai não, vai não. Nosso Senhor diz que ele é o filho da perdição. Se é o filho da perdição, se perdeu. Como é que o filho da perdição salvou? Está no céu não, Judas está no inferno, né? Ai daquele. Ai daquele que traiu o Filho do Homem, 2 vezes Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido, né? Se uma mãe disser isso para um filho, né? Ei, menino, peste, queria que não tivesse nascido nunca. Já é uma coisa feia. Imagine Nosso Senhor dizer para uma pessoa: seria melhor que tu não tivesse nascido. Nosso Senhor dizer isso para uma pessoa. Pois disse com Judas. E o bicho que não tinha vergonha mesmo. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, serei eu? Né? Eu falei em hebraico, Rabi, Ha-Ani. Eles também perguntaram, cada um, né? Serei eu? Serei eu? Acaso sou eu? Rabi, Ha-Ani. Jesus disse: Atá, Omertá. Tu está dizendo, e é tu mesmo. Ontem ele mandou sair. Pode sair e vai fazer lá o que tu vai fazer. Aí ele saiu e foi trair Nosso Senhor. Tenha muito cuidado, viu? Porque muita gente está traindo Nosso Senhor. Aí tem a leitura do livro do profeta Isaías. Eu tenho falado desde segunda-feira que os 4 cantos do servo de Isaías estão sendo lidos. Foi lido 42, ontem o 49, hoje é o 50 e sexta-feira, que amanhã é uma missa especial. Amanhã é tudo de branco, não tem o roxo não. E sexta, porque amanhã é festa, começa o Tríduo Pascal. Sexta-feira, que é vermelho, vai ser lido o último canto. Isaías 52, 13 a 53, 12. Pode ler os 4 cantos. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para mim deu também, como eu falei ontem, afiada, né? Para que eu saiba dizer palavra de conforto à pessoa abatida. Eu quase não digo palavra de conforto. Mas quando a pessoa está abatida, né, a gente tem que confortar, né? Ele me desperta cada manhã, cada um de nós, e me excita o ouvido. A coisa mais importante que tem, também já falei algumas vezes, é escutar Deus, não é falar não. As pessoas até quando rezam falam demais. A oração da gente tem que ser oração de escuta, para escutar o que Deus está querendo dizer, e não ficar falando, né? Os fariseus que gostam de falar, né?
me excita o ouvido, para prestar atenção como discípulo. O discípulo tem que escutar o Senhor, o mestre. O discípulo é o escravo, ontem ele falou. Então o discípulo tem que escutar e falar pouco. Então eu não sou discípulo, eu falo demais, né? O Senhor abriu-me os ouvidos, segunda vez. Não lhe resisti, nem voltei atrás. Quando o Senhor fala, ninguém pode resistir, nem pode voltar atrás. Eu me recordo agora da vocação do Samuel. A mãe do Samuel está lá no livro dele, primeiro livro de Samuel. A mãe dele, Haná, não podia engravidar, aí todo ano ia para o santuário da época e eu não engoli o cabo de vassoura não, mas a costela está... Estou quase para cair aqui. Se cair, tu me segura aí, viu? E a mãe dele ofereceu o menino para Deus, né? Ela disse assim: se eu engravidar, eu ofereço esse menino para Deus. E ela engravidou, né? E então ela entregou o menino lá no santuário para um sacerdote, Eli. Eli quer dizer meu Deus, é o nome que tem o nome de Deus. E o sacerdote criou o menino Samuel. Quando ele era criança ainda, com 12 anos, ele estava dormindo e escutou uma voz: Samuel, Samuel, chamo ele. Aí ele pensou que fosse o sacerdote. Aí acordou, levantou-se, foi até lá: estou aqui, pode dizer. E o Eli disse: não fui eu não, vai dormir de novo. Aí de novo: Samuel, Samuel, 3 vezes. Na terceira vez o sacerdote entendeu que era Deus. Aí disse: olha, quem está te chamando é o Senhor. Se chamar de novo, tu diz: fala, Senhor, que teu servo escuta. E foi desse jeito. O Senhor chamou e o menino disse: fala, Senhor, que teu servo escuta. Escutar, não é falar muito não. O Senhor abriu os ouvidos, não lhe resisti, não pode resistir. Samuel não resistiu, nem voltar atrás. Grande tentação também para os católicos hoje, eu gosto de falar para os católicos, é não olhar para trás. Quem pegar o arado não pode olhar para trás. Não pode ficar olhando o que deixou, o que perdeu. Quando o povo saiu do Egito também ficou olhando para o Egito, né? Querendo voltar, porque lá no Egito tinha cebola, tinha não sei o quê. Está no livro do Êxodo. Não olhar para trás. Se pegou o arado, vai e caminha. Se entrou na vinha do Senhor, não pode voltar, né? Aconteça o que acontecer, né? Ofereci as costas para me bater. Aqui é Jesus, né? Bateram nele, mandaram carregar a cruz. E as faces para me arrancarem a barba. Arrancaram a barba dele, bateram nele, né? Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. É mesmo que está vendo Nosso Senhor. A gente vai ler isso na sexta-feira, no Evangelho da Paixão. Vai ser João também, o Evangelho da Paixão. E a leitura de Isaías. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Também temos falado esses dias. Os cânticos do servo fala do sofrimento, mas fala de Deus que vem em auxílio. Por isso não me deixei abater o ânimo. A gente gosta de ficar triste não, né? Nem abater o ânimo. Tem que estar com o ânimo forte, né? Conservei o rosto impassível como pedra. Deixar o rosto como pedra. Pode falar de nós, pode fazer o que quiser fazer, continuar mesmo, com a cabeça erguida. E não voltar atrás. Porque sei que não sairei humilhado. Quem confia em Deus não é humilhado. No final das contas vai vencer. Porque nós vamos ressuscitar. Mesmo que nessa terra aqui, Jesus, se você olhar, ele morreu crucificado. Só quem morria crucificado era assassino, ladrão. Ele morreu como um ladrão, um assassino. Então, aos olhos daquele povo, dos judeus, ele foi um derrotado. E ressuscitou. Quem era derrotado? Derrotado é quem crucificou ele. Então, ainda que aos olhos desse mundo pareça que nós somos derrotados, quem é derrotado é o mundo. Eu vou ressuscitar. Ao meu lado está quem me justifica. E não só ressuscitar, eu vou ser justificado por Deus. Justificado aqui significa salvo, né? Deus nos justifica
Deus nos justifica entregando o seu Filho que morreu pelo nosso pecado. A gente nasceu com pecado, eu não posso pagar pelo meu pecado. Quem paga quem é? Jesus. Então ele morreu para pagar pelos nossos pecados. E só ele podia fazer isso. Alguém me fará objeções? Ninguém. Paulo vai dizer isso em Romanos, Quem é que vai me separar do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a espada, o perigo, a nudez, a morte. Nada me separa do amor de Deus. A mim não. Quem é o meu adversário? O adversário é o cão. No livro de Jó, a palavra adversário é Satã. A palavra Satanás, Sataná, é do grego. No hebraico é Satã. O Satã está no livro de Jó. Ele tentou Jó para ver se Jó era realmente um homem justo, se seguia a lei. Fazer uma pergunta que eu já fiz. Jó perdeu a paciência? Jó perdeu a paciência? Sim ou não? Eu não estou escutando não. Vocês têm medo de falar? Sim é sim, não é não. Perdeu ou não a paciência? Ninguém escuta nada. Perdeu? Todo com medo, Onde foi que ele perdeu a paciência? O pessoal não diz, tem paciência de Jó? Não é assim que fala? Não, o povo não diz não. Aquele ali, o padre tem paciência de Jó. Esse padre aqui não, outro, Não é assim que fala? Pois ele perdeu no capítulo 3º. Primeiro capítulo, 1º e 2º, Satanás tentou ele. No capítulo 3º, pode abrir o livro de Jó. O que ele vai dizer no capítulo 3º? Maldito o dia que eu nasci. Você já disse isso? Você já disse isso? Jó disse. Um cabra que diz um negócio desse tem paciência? Tem não. E o que foi que Jó não perdeu então? A fé. A fé ele não perdeu não. Ele acreditou em Deus até o fim. Agora a paciência só durou 2 capítulos. Por isso que eu sou devoto de Jó. A minha não dura nem um capítulo. O importante é não perder a fé. A fé. A paciência eu posso perder toda hora. Estou nem aí. Mas a fé eu não quero perder não. Quem é meu adversário? O adversário é o Satã. Aproxime-se. Não se aproxime muito não, viu, Satanás? Vai para lá. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Segunda vez. Quem é que vai me condenar? A palavra Satã quer dizer adversário. Ele é o nosso adversário. Ele quer nos arrancar de Deus, para nos condenar. Quando a pessoa peca, que vem aquela coisa na consciência, aquela acusação, na consciência. Você sabe quem é que está ali acusando ali? É o bicho de chifre. Se você visse, ele está ali do teu lado, ele faz, o bicho é tão ruim. Toda vez que eu falo dele, ele faz alguma coisa comigo. O bicho é tão ruim que ele faz a pessoa pecar e depois joga na cara. É desse tipo. Então não brinque muito com ele não. É melhor nem conversar, nem falar, nem nada. Santa Teresinha, quando sentia que tinha uma tentação, tinha uma irmã lá no convento que ela não gostava não, viu? Você pensa que Santa Teresinha gostava de todo mundo? Ninguém gosta de todo mundo não. Mas para não pecar, quando aquela irmã vinha, ela saia correndo. Ela tinha vontade de dizer um desaforo, não dizia, Nesse caso eu sou diferente, eu digo desaforo, depois eu corro. Mas Teresinha corria antes, que Teresinha não queria dizer o desaforo não. Mas é melhor não dar ocasião para o Satanás, E lembre que eu estou lhe dizendo, aquela acusação, aquele negócio de se acusar, não é você não, é o Satanás que está lhe acusando. Você vê como é que ele é. Quem é que vai me condenar? Se eu estou com Deus, ninguém me condena não. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.